Márcio André Lopes Cavalcante. Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista ou adiamento. PSV 96/DF, PSV 26/DF, PSV 65/SP, PSV 57/DF, ACO 758/C, AD 4284/RR. Julgados excluídos por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. CC 7706 AGR segundo ED terceiro CSP, RE 816.084 AGRDF. Índice Direito Constitucional. Competências legislativas. A competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é privativa da União. Súmula vinculante 38 STF. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 39 STF. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Contribuição Confederativa. Súmula vinculante 40 STF. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8 e v da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Direito administrativo. Concurso público. Critério de desempate em concursos de remoção de serventias notariais e registrais. Servidores públicos. Súmula vinculante 42 STF. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Regime próprio de previdência social. Lei estadual não pode incluir os titulares de serventias extrajudiciais no regime próprio de previdência social. Direito processual penal. Progressão de regime estrangeiro com pedido de extradição já deferido. Direito tributário. Taxa. Súmula vinculante 41 STF. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. ICMS é inconstitucional. Lei estadual que concede benefícios fiscais relacionados com o ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental. Direito previdenciário. Previdência complementar. Competência da Justiça Estadual para julgar complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Informativo 777 STF. 24 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 1. Direito constitucional. Competências legislativas. A competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é privativa da União. A competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é privativa da União. Logo, é inconstitucional lei estadual que verse sobre este tema, como é o caso de lei estadual que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. STF. Plenário. A de 2615/SC. EDPU. Acórdão Minjumar Mendes. Julgado em 11 de março de 2015. Info 777. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, estando prevista nos art. 21, x e 22 e v da CF/88, art. 21. Compete à União, x, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre IV águas, energia, informática e radiodifusão, telecomunicações. A lei de que trata este inciso é a Lei N. 472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Com base no que foi acima exposto, o STF julgou inconstitucional lei do Estado de SC que fixava as condições de cobrança dos valores da assinatura básica residencial nos serviços de telefonia fixa. Competências legislativas aprovada pelo plenário do STF em 11 de março de 2015. Conversão da súmula 645 do STF. A conclusão exposta nesta SV 38 já era prevista expressamente em uma súmula comum do STF, a súmula 645 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem exatamente a mesma redação. Desse modo, o objetivo do STF foi o de reafirmar que o entendimento do enunciado 645 continua válido atualmente e, além disso, conferir efeito vinculante a ele, fazendo com que se torne obrigatório para todos os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública. Histórico sobre o tema. Na década de 90, diversos municípios brasileiros editaram leis fixando o horário de funcionamento de lojas, bares, farmácias e outros estabelecimentos comerciais existentes em seu território. Súmula vinculante 38 STF. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 2. Veja um exemplo concreto. Lei Municipal N. 482/90, Curitiba. Art. 1. O funcionamento externo dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço do município de Curitiba atenderá às disposições desta lei. Art. 2. O livre horário de atendimento ao público, observados os seguintes limites: e, das 9 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e, das 9 horas às 13 horas, aos sábados. Os supermercados, nos setores de alimentação e similares, poderão funcionar de segunda a sábado, das 9 horas às 21 horas. 4. O disposto no caput do presente artigo não se aplica aos seguintes estabelecimentos: e, restaurantes, confeitarias, sorveterias, bares, cafés e similares, e, mercearias, açougues, feiras e lojas de artesanato, bancas de jornais e revistas, floricultura, farmácias e drogarias, cabeleireiros, barbeiros e funerárias, e, hotéis similares, e v, postos de gasolina e estacionamento de veículos, v, cinemas, teatros e casas de diversões públicas. Os donos dos estabelecimentos comerciais atingidos começaram a questionar essas leis editadas ao redor do país, sob o argumento de que esse assunto, horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, estaria relacionado com direito comercial e direito do trabalho, de forma que tais municípios teriam invadido a competência privativa da União prevista no art. 22, e, da CF/88, art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre, e, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O argumento dos donos de estabelecimento foi aceito pelo STF. Tais leis municipais são inconstitucionais. Não. O STF firmou o entendimento de que tais leis são constitucionais. Compete aos municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no âmbito de seus territórios. Isso porque essa matéria é entendida como sendo assunto de interesse local, cuja competência é municipal, nos termos do art. 30, e, da CF/88, art. 30. Compete aos municípios, e, legislar sobre assuntos de interesse local. Cada cidade tem suas peculiaridades, tem seu modo de vida. Umas são mais cosmopolitas, com estilo de vida agitado, muitos serviços, turistas. Por outro lado, existem aquelas menos urbanizadas, com costumes mais tradicionais. Certo e assim, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais deve atender a essas características próprias. Análise a ser feita pelo Poder Legislativo local. Esse entendimento do STF foi reiterado inúmeras vezes ao ponto de a Corte editar o enunciado em 2003, explicitando a conclusão. Vale ressaltar que, sobre esse tema, já havia uma súmula mais antiga do STF que também espelhava, em última análise, a mesma conclusão, apesar de ter sido editada sob a égide da CF 1946. Súmula 645 STF, de 24 de setembro de 2003, é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por
por Márcio André Lopes Cavalcante 3 súmula 419 STF, de 1º de junho de 1964, os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas por iniciativa do Ricardo Lewandowski, atual presidente da Corte. O plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa súmula 645 foi uma das escolhidas e por isso sua redação foi transformada em súmula vinculante ressalva SV 38 STF. Existe uma exceção à súmula vinculante 38, o horário de funcionamento dos bancos segundo o STF e o STJ. As leis municipais não podem estipular o horário de funcionamento dos bancos. A competência para definir o horário de funcionamento das instituições financeiras é da União. Isso porque esse assunto, horário bancário, traz consequências diretas para transações comerciais intermunicipais e interestaduais, transferências de valores entre pessoas em diferentes partes do país, contratos etc., situações que transcendem, ultrapassam o interesse local do município. Enfim, o horário de funcionamento bancário é um assunto de interesse nacional. STF-RE 118.363/PR. O STJ possui, inclusive, um enunciado que espelha esse entendimento. Súmula 19 STJ, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União desse modo. A súmula 19 do STJ é compatível com a súmula vinculante 38 do STF, ambas convivendo harmonicamente. Legislação sobre outros aspectos relacionados com os serviços bancários disponibilizados aos clientes. Vale ressaltar, por fim, que os municípios podem legislar sobre medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. STF AR 691.591 AGRRS, julgado em 18 de dezembro de 2012. XS, tempo máximo de espera na fila, lei das filas, instalação de banheiros e bebedouros nas agências, colocação de cadeiras de espera para idosos, disponibilização de cadeiras de rodas, medidas para a segurança dos clientes etc. Tais assuntos, apesar de envolverem bancos, são considerados de interesse local e podem ser tratados por lei municipal. Concurso súmula importantíssima para todos os concursos públicos, em especial os municipais. Resumindo, lei municipal pode dispor sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Sim, SV 38, horário de funcionamento dos bancos, horário bancário, não. Súmula 19 do STJ, medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Sim, informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4 competências legislativas aprovada pelo plenário do STF em 11 de março de 2015. Conversão da súmula 647 do STF. A conclusão exposta nesta SV 39 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 647 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem praticamente a mesma redação, tendo sido acrescentada, contudo, a menção ao Corpo de Bombeiros, que não existia no enunciado original. Compare: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF. As Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos de segurança públicas estaduais. Em outras palavras, são órgãos estruturados e mantidos pelos Estados-membros. Os vencimentos dos membros das Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros são fixados por meio de leis estaduais e os recursos utilizados para pagamento são oriundos dos cofres públicos estaduais. No caso do Distrito Federal, contudo, isso é diferente. A CF/diagonal 88 decidiu, por uma escolha política, que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal deveriam ser organizados e mantidos não pelo Distrito Federal, mas sim pela União, Governo Federal. Veja, vale ressaltar, no entanto, que, mesmo organizados e mantidos pelo Governo Federal, o Governo do Distrito Federal poderá utilizar os serviços das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei Federal. Importante destacar, ainda, que as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mesmo sendo mantidas pela União, subordinam-se ao Governador do Distrito Federal. Art. 144.6 Recapitulando: Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, quem organiza e mantém, a União. Art. 21. XV, a quem estão subordinados, ao Governador do DF. Art. 144.6 Súmula vinculante 39 STF. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula 647 STF. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. Art. 21. Compete à União, XV, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Art. 32.4. Lei Federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 5. Diante disso, surgiu a dúvida: quem tem competência para legislar sobre os vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal? A União. Isso porque, segundo o art. 21, XV, da CF/diagonal 88, compete à União organizar e manter a Polícia Civil, as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ora, a organização dos órgãos públicos, em regra, precisa ser feita por meio de lei. Além disso, manter tais órgãos significa dar os recursos financeiros necessários à sua sobrevivência. Logo, compete à União legislar sobre os vencimentos dos membros de tais instituições, considerando que isso está abrangido no conceito de organizar e manter. Ou então Carlos Eas Brito, durante o debate de um AD no STF, afirmou, com muita sabedoria, que, se fosse permitido que o Distrito Federal legislasse sobre os vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estaria sendo admitido que o governo do DF fizesse cortesia com o chapéu alheio, porque quem vai arcar com as despesas é a União. STF, AD 1045, réu, Marco Aurélio, julgado em 15 de abril de 2009. Em suma, não haveria lógica em se admitir que o Distrito Federal tivesse competência para aumentar os vencimentos dos policiais e bombeiros, se não será ele quem irá pagar tal remuneração. Concurso súmula menos importante para concursos públicos, salvos do Distrito Federal. Contribuição confederativa aprovada pelo plenário do STF em 11 de março de 2015. Conversão da súmula 666 do STF. A conclusão exposta nesta SV 40 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 666 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. Por iniciativa do Ricardo Lewandowski, atual presidente da Corte, o plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa súmula 666 foi uma das escolhidas e por isso sua redação foi transformada em súmula vinculante. Contribuição sindical com o objetivo de garantir o seu custeio. A CF/diagonal 88 assegurou às entidades sindicais duas contribuições diferentes. Veja, desse modo, apesar de a redação do inciso ser um pouco truncada, é possível perceber que ele fala em duas espécies de contribuição. 1. Contribuição fixada pela Assembleia Geral, destacada na primeira parte. 2. Contribuição prevista em lei, destacada na segunda parte. Súmula vinculante 40 STF. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8 e v da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Art. 8 e v. A Assembleia
Assembleia Geral fichará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em Lei Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 6 Confira as diferenças entre elas. Contribuição confederativa. Contribuição sindical prevista na 1 parte do artigo 8 e v da CF/diagonal 88, prevista na 2 a parte do artigo 8 e v da CF/diagonal 88, também chamada de contribuição de assembleia, também chamada de imposto sindical, expressão incorreta porque não é imposto, não é tributo fixada pela Assembleia Geral do Sindicato, é um tributo. Trata-se de contribuição para fiscal ou especial, é instituída pela União, mas a sua arrecadação é destinada aos sindicatos. Obrigação ex voluntate, instituída por meio de lei. Obrigação ex lege é voluntária. A contribuição confederativa é considerada como voluntária porque somente é paga pelas pessoas que resolveram, optaram, se filiar ao sindicato. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8 e v da Constituição só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. SV 40 é compulsória. Deve ser paga por todos aqueles que fizerem parte de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, a federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Aqui não tem jeito. Se você é metalúrgico, terá que pagar a contribuição sindical, mesmo que não seja filiado ao sindicato. É um tributo, não precisa obedecer aos princípios tributários. Deverá respeitar os princípios tributários. Legalidade. Anterioridade etc. Logo que a CF/diagonal 88 foi editada, os sindicatos quiseram emplacar a tese de que as duas espécies de contribuição seriam obrigatórias. Ou seja, a pessoa, mesmo sem ser filiada ao sindicato, deveria pagá-las. O STF, contudo, rechaçou essa tese. Para pacificar o assunto, editou, em 2003, um enunciado. Porque a contribuição confederativa não é obrigatória para todos da categoria. Porque ela só é exigível dos filiados ao sindicato. Porque não existe uma lei que obrigue seu pagamento. A contribuição confederativa não é instituída por lei, mas sim por decisão da Assembleia Geral. Ora, se a pessoa não é filiada ao sindicato, não há razão jurídica que autorize que ela seja obrigada a pagar uma contribuição criada pela Assembleia Geral desse sindicato do qual não faz parte. O indivíduo somente pode ser obrigado a pagar algo se isso for determinado por meio de lei ou se ele próprio se sujeitou a isso. Como a contribuição confederativa não é prevista em lei, somente será obrigatória se o trabalhador se sujeitou à filiação junto àquele sindicato. Para aqueles que fazem concursos trabalhistas, importante mencionar a posição do TST no mesmo sentido. Precedente normativo 119 TST, no 119 Contribuições sindicais, inobservância de preceitos constitucionais, mantido, DEJT divulgado em 25 de agosto de 2014. A Constituição da República, em seus artigos 5, x e 8, v, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, Convenção Coletiva súmula 666 STF, a contribuição confederativa de que trata o artigo 8 e v da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 7 ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados, sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Concurso súmula muito importante para todos os concursos públicos. Direito administrativo. Concurso público. Critério de desempate em concursos de remoção de serventias notariais e registrais. Importante, a lei estadual do Estado X prevê que, em caso de empate entre os candidatos em concurso de remoção para serventias notariais e registrais, o primeiro critério de desempate é o maior tempo de serviço público. Ocorre que a Lei Federal 10.741/2003, Estatuto do Idoso, determina que o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à idade mais elevada. Art. 27, parágrafo único. Qual das duas legislações deverá prevalecer no caso? A legislação estadual. O Estatuto do Idoso, por ser lei geral, não se aplica como critério de desempate no concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, quando existir lei estadual específica que regule o certame e traga regras aplicáveis em caso de empate. Desse modo, em nosso exemplo, a vaga deve ficar com o candidato que tiver maior tempo de serviço público, e não necessariamente com o mais idoso. STF 1 a turma, MS 33.046/PR, réu, Luiz Fux, julgado em 10 de março de 2015, info 777. Imagine a seguinte situação hipotética: João, Carlos e outros candidatos estavam participando do concurso de remoção para um ofício de registro de imóveis da capital. João e Carlos terminaram o concurso empatados em um lugar com a mesma pontuação. A lei estadual que rege o concurso para os serviços notariais e registrais do Estado prevê a seguinte regra: art. 11. Havendo empate entre os candidatos, a precedência na classificação será decidida de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente: e, aquele que contar com maior tempo de serviço público, e, o mais idoso João tinha 10 anos de serviço público e Carlos, por seu turno, só possuía 7 anos. Diante disso, o Tribunal de Justiça declarou que, pelo critério de desempate previsto na lei estadual, ele figurou em um lugar no concurso de remoção, razão pela qual ficou com a titularidade do rei. Estatuto do Idoso. Carlos, contudo, não concordou e impetrou o mandado de segurança alegando que o art. 11 da lei estadual contraria o art. 27, parágrafo único da Lei Federal N. 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Veja o que diz a lei, art. 27, parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à idade mais elevada. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 8 assim, como Carlos, 55 anos, é mais velho que João, 40 anos, pelo critério de idade, ele deveria ser considerado um colocado. A tese de Carlos foi aceita pelo STF. Em caso de concursos públicos envolvendo cartórios, serventias notariais e registrais, o primeiro critério de desempate deve ser obrigatoriamente a idade, por força do Estatuto do Idoso. Não, o Estatuto do Idoso, por ser lei geral, não se aplica como critério de desempate no concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, quando existir lei estadual específica que regule o certame e traga regras aplicáveis em caso de empate. Desse modo, em nosso exemplo, a vaga deve ficar mesmo com João porque a legislação estadual não prevê a idade como o primeiro critério de desempate, não se aplicando o Estatuto do Idoso. No caso concreto, somente se poderia adotar o critério de desempate que privilegiasse o mais idoso, como requeria o impetrante, se os candidatos tivessem também empatado quanto ao tempo de serviço público. Mas neste caso não se estará negando vigência ao Estatuto do Idoso. Não se está negando vigência ao Estatuto do Idoso, responsável por concretizar os direitos fundamentais da proteção do idoso na ordem jurídica brasileira, amparado nos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Ocorre que, nesse certame em particular, a lei estadual, por ser norma especial a regular o concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, deve prevalecer sobre o Estatuto do Idoso no ponto em que trate de critérios de desempate servidores públicos aprovada pelo plenário
plenário do STF em 12 de março de 2015. Conversão da súmula 681 do STF. A conclusão exposta nesta SV 40 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 681 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. Por iniciativa do Ricardo Lewandowski, atual presidente da Corte, o plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa súmula 681 foi uma das escolhidas e por isso sua redação foi transformada em súmula vinculante. Remuneração de servidores vinculada a índices de correção monetária na época em que a inflação era ainda mais alta do que está atualmente. Alguns estados e municípios, com boa intenção, editaram leis prevendo que a remuneração de seus servidores seria automaticamente reajustada de acordo com índices oficiais de correção monetária fornecidos por órgãos e entidades federais. Veja o seguinte exemplo concreto. Súmula vinculante 42 STF. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Lei Estadual N 9.06190, Rio Grande do Sul. Art. 6.1. Os vencimentos dos quadros de pessoal do estado de que trata o artigo 1 desta lei serão reajustados nos meses de maio e julho de 1990. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 9. Quando o índice oficial da inflação correspondente aos meses de março e de maio for superior a 20%, serão concedidas antecipações dos reajustes referidos no caput, nos meses de abril e de junho, respectivamente, que representarão a diferença entre aquele índice e o aludido percentual. Vale ressaltar que o índice oficial de inflação é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é produzido pelo IBGE, Fundação Federal. Desse modo, o IPCA, por ser calculado pelo IBGE, é considerado um índice federal de correção monetária. A previsão dessas leis, como acima mencionada, é constitucional. Não. O STF entendeu que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Violação à autonomia dos entes. Os estados membros e os municípios são autônomos. Art. 18 da CF/88. Como entes autônomos, eles devem ter a liberdade de organizar seus órgãos públicos e respectivos servidores, fixando, inclusive, a remuneração de tais agentes. Se a lei estadual ou municipal prevê que a remuneração dos servidores estaduais ou municipais ficará vinculada, atrelada, a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores estaduais ou municipais será a União. Dessa feita, isso retira do poder legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos servidores. Se a lei estadual ou municipal diz que os vencimentos dos servidores serão reajustados sempre que for reajustado o IPCA, na verdade, quem estará aumentando ou não a remuneração dos servidores estaduais municipais será o IBGE, e não o respectivo ente. Art. 37, XI, da CF/88. Além disso, o STF também afirma que essa vinculação viola o art. 37, XI, da CF/88. Concurso súmula menos importante para concursos públicos. Regime próprio de previdência social. Lei estadual não pode incluir os titulares de serventias extrajudiciais no regime próprio de previdência social. Art. 37, XI. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Duas leis estaduais incluíram no regime próprio de previdência social os titulares de serventias extrajudiciais, notários e registradores. Tais leis foram declaradas inconstitucionais. Os titulares de serventias notariais e registrais exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público, não são servidores públicos. Logo, a eles não se aplica o regime próprio de previdência social previsto para os servidores públicos, art. 40 da CF/88. Desse modo, a lei estadual não poderia tê-los incluído no regime próprio de previdência social. As leis estaduais acima desviaram-se do modelo previsto na CF/88 e usurparam a competência da União para legislar sobre o tema. STF, plenário, A de 4.639/GO e A de 4.641/SC, réu, Minteoriza Vasqui, julgados em 11 de março de 2015, Info 777, Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 10 leis estaduais incluíam titulares de serventia no regime de previdência social. Duas leis estaduais, uma de GO e outra de SC, incluíram no regime próprio de previdência social os titulares de serventias extrajudiciais, notários e registradores. A lei de SC incluía todos os titulares de serventias notariais e de registro na categoria de segurados obrigatórios do regime próprio de previdência dos servidores do Estado. A lei de GO criou um regime diferenciado para os titulares de serviços notariais e registrais. Tais leis são constitucionais. Não. Os titulares de serventias notariais e registrais exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público, não são servidores públicos. Logo, a eles não se aplica o regime próprio de previdência social previsto para os servidores públicos, art. 40 da CF/88. Um exemplo disso é que não se aposentam compulsoriamente aos 70 anos de idade. STF, plenário, A de 2602/MG, réu Acórdão Mineiros Grau, julgado em 24 de novembro de 2005. Desse modo, a lei estadual não poderia tê-los incluído no regime próprio de previdência social. Os notários e registradores são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, administrado pelo INSS, ostentando a condição de contribuintes individuais. Além disso, a lei goiana possuía outros vícios porque criou um sistema previdenciário inédito para esses titulares de serventia, com condições de contribuição, elegibilidade e cobertura diferentes. Em outras palavras, o legislador previu condições diferenciadas que não existiam nem no RGPS nem no RPPS. Era assim um modelo alternativo. Desse modo, o STF entendeu que as leis estaduais acima desviaram-se do modelo previsto na CF/88 e usurparam a competência da União para legislar sobre o tema, já que tratavam sobre integrantes do RGPS. Modulação dos efeitos. Em nome da segurança jurídica, o STF resolveu modular os efeitos da decisão e afirmou que deveria ser preservada a situação dos segurados, aposentados e pensionistas, que estejam percebendo o benefício previdenciário ou tenham reunido condições para receber os benefícios previstos nas leis invalidadas até a data da publicação da ata do julgamento. Em outras palavras, as pessoas que, na ata de publicação do julgamento, já tinham se aposentado ou já haviam reunido os requisitos para se aposentar poderão continuar gozando do benefício previdenciário previsto nas leis impugnadas, mesmo elas já tendo sido declaradas inconstitucionais. Modulação dos efeitos em processos objetivos de constitucionalidade no julgamento de ADIM, ADC ou ADPF. A lei prevê expressamente que o STF poderá modular os efeitos da decisão que julga determinado ato contrário à CF. Em outras palavras, a lei permite que o STF determine que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente variam a partir da decisão proferida, ex nunc, ou ainda a partir de determinada data futura. Efeitos prospectivos. Lei 9.868/99, art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Mesma regra pode ser encontrada no art. 11 da Lei N. 9.882/99. Regra. Efeitos STUNC.
retroativos. Excepcionalmente o STF pode, pelo voto de, no mínimo, 8 ministros, 2/3, restringir os efeitos da declaração, ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado, desde que haja razões de segurança jurídica, ou excepcional interesse social informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 11 Direito Notarial e Registral Concurso Público Critério de desempate em concursos de remoção de serventias notariais e registrais importante a lei estadual do Estado X, prevê que, em caso de empate entre os candidatos em concurso de remoção para serventias notariais e registrais, o primeiro critério de desempate é o maior tempo de serviço público. Ocorre que a Lei Federal 10.741/2003, Estatuto do Idoso, determina que o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à idade mais elevada, art. 27, parágrafo único. Qual das duas legislações deverá prevalecer no caso? A legislação estadual. O Estatuto do Idoso, por ser lei geral, não se aplica como critério de desempate no concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, quando existir lei estadual específica que regule o certame e traga regras aplicáveis em caso de empate. Desse modo, em nosso exemplo, a vaga deve ficar com o candidato que tiver maior tempo de serviço público, e não necessariamente com o mais idoso. STF 1 a turma, MS 33.046/PR, Réu, Luiz Fux, julgado em 10 de março de 2015, Info 777 Aposentadoria. A lei estadual não pode incluir os titulares de serventias extrajudiciais no regime próprio de previdência social. Serventias extrajudiciais, notários e registradores. Tais leis foram declaradas inconstitucionais. Os titulares de serventias notariais e registrais exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público, não são servidores públicos. Logo, a eles não se aplica o regime próprio de previdência social previsto para os servidores públicos, art. 40 da CF/88. Desse modo, a lei estadual não poderia tê-los incluído no regime próprio de previdência social. As leis estaduais acima desviaram-se do modelo previsto na CF/88 e usurparam a competência da União para legislar sobre o tema. STF, plenário, A de 4.639/GO e A de 4.641/SC, Réu, Minteoriza Vasqui, julgados em 11 de março de 2015, Info 777. Duas leis estaduais incluíram no regime próprio de previdência social os titulares de Veja Comentários em Direito Administrativo Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 Direito Processual Penal Progressão de regime estrangeiro com pedido de extradição já deferido importante ao estrangeiro que cumpre pena no Brasil pode ser beneficiado com a progressão de regime. Sim, não existe motivo para negar aos estrangeiros que cumprem pena no Brasil os benefícios da execução penal, dentre eles a progressão de regime. Isso porque a condição humana da pessoa estrangeira submetida à pena no Brasil é protegida constitucionalmente e no âmbito dos direitos humanos. Assim, em regra, é plenamente possível a progressão de regime para estrangeiros que cumpram pena no Brasil. Vale ressaltar, no entanto, que essa providência, progressão, será ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Em outras palavras, é possível que seja deferida a progressão de regime ao apenado que aguarda o cumprimento da ordem de extradição, mas isso só poderá ser concretizado pelo juízo das execuções, juiz de uma instância. Depois que o STF concordar, cabe ao STF deliberar acerca de eventual adaptação das condições da prisão para extradição ao regime prisional da execução penal. Assim, depois que o juízo da execução afirmar que os requisitos para a progressão estão preenchidos, deverá ainda o STF verificar se a concessão do regime semiaberto ou aberto ao extraditando não irá causar risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, nem à aplicação da lei penal pública. Art. 312 do CPP, STF 2 a turma, extensão 893 que a República Federal da Alemanha, Réu, Mingimar Mendes, julgado em 10 de março de 2015, Info 777 O estrangeiro que cumpre pena no Brasil tem direito aos benefícios da execução penal. Saída temporária etc. Sim, o fato de o reeducando ser estrangeiro, por si só, não é motivo suficiente para inviabilizar os benefícios da execução penal. O estrangeiro que cumpre pena no Brasil pode ser beneficiado com a progressão de regime. Sim, conforme dito acima, não existe motivo para negar aos estrangeiros que cumprem pena no Brasil os benefícios da execução penal, dentre eles a progressão de regime. Isso porque a condição humana da pessoa estrangeira submetida à pena no Brasil é protegida constitucionalmente e no âmbito dos direitos humanos. Assim, em regra, é plenamente possível a progressão de regime para estrangeiros que cumpram pena no Brasil. Caso concreto julgado. No caso concreto julgado pelo STF, a 2 a turma da Corte decidiu adaptar a prisão preventiva para fins de extradição de cidadão alemão extraditando as condições do regime semiaberto. ML, alemão, está preso em uma unidade prisional de Santa Catarina cumprindo pena por crime que praticou no Brasil. Na Alemanha, ML está sendo acusado de outros crimes que teria cometido lá e já teve a sua extradição deferida pelo STF, não tendo sido, ainda, extraditado porque sua pena aqui não chegou ao fim. De acordo com o art. 89 da Lei 6.815, 1980, Estatuto do Estrangeiro, a extradição está condicionada ao cumprimento de pena condenatória imposta no Brasil. Veja o que diz a lei, art. 89. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena. Ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 67 informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13 ocorre que ML preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão de regime. Surgiu a dúvida, ele poderá ir para o regime semiaberto mesmo aguardando a extradição, ou apenado poderá progredir para o regime semiaberto, mesmo havendo uma ordem de extradição ainda não cumprida. Sim, segundo afirmou o relator Gilmar Mendes, a prisão para a extradição não impede o juízo da execução penal de deferir progressão de regime. No entanto, essa providência será ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para a extradição. Em outras palavras, é possível que seja deferida a progressão de regime ao apenado que aguarda o cumprimento da ordem de extradição, mas isso só poderá ser concretizado pelo juízo das execuções, juiz de uma instância, depois que o STF concordar. Para o ministro, cabe ao STF deliberar acerca de eventual adaptação das condições da prisão para a extradição ao regime prisional da execução penal. Assim, depois que o juízo da execução afirmar que os requisitos para a progressão estão preenchidos, deverá ainda o STF verificar se a concessão do regime semiaberto ou aberto ao extraditando não irá causar risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, nem à aplicação da lei penal pública. Art. 312 do CPP. Dessa feita, em outros termos, mesmo tendo sido preenchidos os requisitos para a progressão, o STF ainda analisaria se, para os fins de extradição, é necessário ou não que ele permaneça em regime fechado. No caso dos autos, o relator destacou que a manutenção da prisão para a extradição em regime fechado era desnecessária, sendo possível, portanto, que ele fosse para o regime semiaberto mesmo estando aguardando a extradição. Assim, a 2 a turma do STF assegurou que ML possa cumprir o restante da pena com os benefícios do regime semiaberto, podendo ter direito, inclusive,
inclusive, as saídas temporárias ao trabalho externo, direito tributário, taxas. A conclusão exposta nesta SV 40 já era prevista em um enunciado comum do STF, a súmula 670, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. Por iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski, atual presidente da Corte, o plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa súmula 670 foi uma das escolhidas e por isso sua redação foi transformada em súmula vinculante. Quantas e quais são as espécies de tributos? A redação literal do CTN prevê apenas 3 espécies, mas o STF e a doutrina majoritária apontam 5. Veja, súmula vinculante 41 STF. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa aprovada pelo plenário do STF em 11 de março de 2015. Conversão da súmula 670 do STF-CTN, art. 5, STF e doutrina majoritária teoria tripartida, tricotômica ou tripartite. Existem 3 espécies de tributos. A. Impostos teoria pentapartida ou quinquipartida. Existem 5 espécies de tributos. A. Impostos informativos 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14b. Taxa C. Contribuições de melhoria B. Taxa C. Contribuições de melhoria D. Empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O que são as taxas? A taxa é uma espécie de tributo paga pelo contribuinte, em virtude de um serviço prestado pelo poder público, ou, em razão do exercício da atividade estatal de poder de polícia. Características de se que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, isso porque a taxa é bilateral, contraprestacional, sinalagmático ou vinculado a, portanto, obrigações de ambas as partes. O poder público tem a obrigação de prestar o serviço ou exercer poder de polícia e o contribuinte há de pagar a taxa correspondente. Previsão. A disciplina sobre as taxas está prevista no art. 145 e da CF/diagonal 88 e no art. 77 do CTN. Quem pode instituir taxa? A União, os Estados, o DF e os municípios. Trata-se de tributo de competência comum. A taxa será instituída de acordo com a competência de cada ente. Esse município não pode instituir uma taxa pela emissão de passaporte, uma vez que essa atividade é de competência federal. Logo, a competência para a instituição das taxas está diretamente relacionada com as competências constitucionais de cada ente. Espécies de taxas. As taxas podem ter 2 fatos geradores: o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Art. 77 do CTN. Com base nisso, pode-se dizer que existem 2 espécies de taxa: taxa de polícia, taxa de serviço, ou de utilização. O Estado poderá cobrar um valor para cobrir os custos dos serviços públicos que preste às pessoas. A isso se dá o nome de taxa de serviço. Para que seja cobrada a taxa, é necessário que o contribuinte use, de forma efetiva, o serviço público. Não necessariamente. O Estado poderá cobrar a taxa não apenas quando prestar o serviço ao contribuinte, mas também pelo simples fato de colocar o serviço à disposição das pessoas. Em outras palavras, estando o serviço à disposição da população, é possível a instituição da taxa, ainda que não haja sua efetiva utilização. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha um apartamento fechado, mesmo não produzindo lixo, irá pagar a taxa pelo serviço de coleta domiciliar de lixo. É possível instituir taxa para custear qualquer serviço público? Não. O poder público somente poderá cobrar taxa para custear serviços públicos específicos e divisíveis. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 15. A administração pública só pode cobrar se, em troca, estiver prestando um serviço público ou exercendo o poder de polícia ao que são serviços públicos específicos. O art. 79 e do CTN afirma que serviço público específico ou singular, ou single, é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas. Em palavras mais simples que a do código, serviço específico é aquele no qual é possível identificarmos quem é o usuário efetivo. Desse modo, o serviço específico é aquele que beneficia um número determinado de pessoas. O que são serviços públicos divisíveis? O art. 79 e do CTN afirma que serviço público divisível é aquele suscetível de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Dito de outra forma, serviço público divisível é aquele que traz um benefício individualizado para cada contribuinte. Em suma, a taxa de serviço será cobrada em razão de um serviço público, específico e divisível, utilizado pelo usuário de maneira efetiva ou potencial. OBS. Você pode estar sentindo alguma dificuldade de conceituar e imaginar, na prática, o que são os serviços específicos e divisíveis. Não se preocupe, no entanto, porque essa dificuldade existe também na doutrina. Para fins de concurso, normalmente é cobrada apenas de definição dada pela própria lei a relação dos serviços que, segundo a jurisprudência, são considerados como específicos e divisíveis. Não perca muito tempo querendo aprofundar o tema. Exemplos de taxas de serviço, custas judiciais e emolumentos. Serviço de coleta domiciliar de lixo, taxa de iluminação pública. Os serviços de iluminação pública, luzes que iluminam as cidades à noite, são de responsabilidade dos municípios em virtude de ser considerado um serviço de interesse local. Art. 30 da CF/diagonal 88. Como os custos para manter esse serviço são muito altos, diversos municípios instituíram, por meio de leis municipais, a cobrança de um valor a ser pago pelas pessoas que tivessem conta de energia elétrica. Essa cobrança já vinha diretamente na fatura da energia elétrica. As leis municipais diziam que estavam criando uma taxa de serviço, taxa de iluminação pública. Diversos contribuintes questionaram essa cobrança alegando que o serviço de iluminação pública não é específico e divisível. Logo, não poderia ser remunerado mediante taxa. A questão chegou até o STF. É possível instituir taxa para custear os serviços prestados pelo município com a iluminação pública. Em outras palavras, a iluminação dos postes nas vias públicas possui um custo, que é suportado pelos municípios. É permitido que tais entes cobrem uma taxa dos usuários para remunerar esse serviço. Não, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Conforme vimos acima, o poder público somente poderá cobrar taxa para custear serviços públicos específicos e divisíveis. O serviço público de iluminação pública não é específico e divisível. Isso porque não é possível mensurar, medir, quantificar o quanto cada pessoa se beneficiou pelo fato de haver aquela iluminação no poste. Uma pessoa que anda muito a pé, à noite, se beneficia, em tese, muito mais do que um indivíduo que quase não sai de casa, salvo durante o dia. Apesar de ser possível presumir que tais pessoas se beneficiam de informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 16 forma diferente. Não há como se ter certeza e não existe um meio de se controlar isso. Todo mundo, ou quase todo mundo, acaba pagando igual, independentemente do quanto cada um usufruiu. Perceba, assim, que o serviço de iluminação pública, em vez de ser específico e divisível, e, na verdade, geral, beneficia a todos. É indivisível. Não é possível mensurar cada um dos seus usuários. Como observa Ricardo Alexandre, nos serviços públicos gerais, também chamados universais, prestados ut universi, o benefício abrange indistintamente toda a população, sem destinatários identificáveis. Tome-se, a título de exemplo, o serviço de iluminação pública. Não há como identificar seus beneficiários, a não ser na genérica expressão coletividade. Qualquer eleição de sujeito passivo pareceria arbitrária. Todos os que viajam para Recife, sejam oriundos de São Paulo, do Paquistão ou de qualquer outro lugar, utilizam-se do serviço de iluminação pública recifense, sendo impossível a adoção de qualquer
qualquer critério razoável de mensuração do grau de utilização individual do serviço. Direito tributário esquematizado. São Paulo, método, 2013, p. 29. COSIP diante das reiteradas decisões judiciais declarando as taxas de iluminação pública inconstitucionais. Os municípios que perderam essa fonte de receita começaram a pressionar o Congresso Nacional para que dessem uma solução ao caso. Foi então que, nos últimos dias de 2002, foi aprovada a S 39-2002 que arrumou uma forma de os municípios continuarem a receber essa quantia. O modo escolhido foi criar uma contribuição tributária destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. Sendo uma contribuição, não havia mais a exigência de que o serviço público a ser remunerado fosse específico e divisível. Logo, o problema anterior foi contornado. Essa contribuição, chamada pela doutrina de COSIP, foi introduzida no art. 149 da CF/88. Dessa forma, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. SV 41. No entanto, os municípios poderão instituir contribuição para custeio desse serviço. Art. 149 da CF/88. Pouca importância prática. Penso que a transformação do enunciado 670 em súmula vinculante tem pouca relevância prática. Isso porque desde 2002, ou seja, há mais de uma década, já existe a previsão da COSIP no art. 149 da CF/88. Logo, há muitos anos os municípios revogaram suas leis que previam taxas de iluminação pública e passaram a cobrar a COSIP. Com isso, quero dizer que a discussão sobre o tema inconstitucionalidade da cobrança de taxa de iluminação pública, se ainda houver, diz respeito apenas a uma pequena parcela de processos antigos, anteriores a 2002, concursos para fins de concurso. Contudo, súmula é importante e você deve conhecer art. 149 aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública. Observado o disposto no art. 150, ele, parágrafo único, é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica, artigo incluído pela emenda constitucional no 39-2002, informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 17 CMS e inconstitucional lei estadual que concede benefícios fiscais relacionados com o ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental inconstitucional lei estadual que concede benefícios fiscais relacionados com o ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, art. 155-2 X, G, da CF/88 e LC 24, 1975. No caso concreto, o STF julgou inconstitucionais dispositivos da lei estadual que previam parcelamento do pagamento de ICMS em 4 anos sem juros e correção monetária e também os artigos que conferiam créditos fictícios de ICMS de forma a reduzir artificialmente o valor do tributo. Além disso, a Corte entendeu inconstitucional dispositivo que autorizava o governador do estado a conceder benefício fiscal por ato infralegal, tendo havido violação à regra da reserva legal, art. 156 da CF/88. Por outro lado, o STF considerou constitucional dispositivo de lei estadual que estabeleceu a suspensão do pagamento do ICMS incidente sobre a importação de matéria-prima ou de material intermediário e transferiu o recolhimento do tributo do momento do desembaraço aduaneiro para o momento de saída dos produtos industrializados do estabelecimento. O Supremo entendeu que tais dispositivos são constitucionais porque a jurisprudência permite o legislador estadual, mesmo sem convênio, preveja o diferimento, retardamento, do recolhimento do valor devido a título de ICMS se isso não implicar redução ou dispensa do valor devido. Diferir o recolhimento do valor não significa benefício fiscal e, portanto, não precisa da prévia celebração de convênio. Modulação dos efeitos. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para que ela tenha eficácia somente a partir da data da sessão de julgamento. Ponderou que se trata de benefícios tributários inconstitucionais, mas que se deveria convalidar os atos jurídicos já praticados, tendo em vista a segurança jurídica e a pouca previsibilidade, no plano fático, quanto às consequências de eventual decretação de nulidade desses atos, existentes no mundo jurídico há anos. Deve-se chamar atenção para esse fato porque, em regra, a jurisprudência do Supremo não tem admitido a modulação dos efeitos nessas hipóteses. STF, plenário, a de 4.481/PR, Min Roberto Barroso, julgado em 11 de março de 2015, info 777 determinada lei do Estado do Paraná concedeu benefícios fiscais relacionados com o ICMS. Tal lei foi impugnada e o STF decidiu que alguns dispositivos nela previstos eram inconstitucionais. Segundo jurisprudência consolidada no STF, a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos da LC 24, 1975, afronta o art. 155-2 X, G, da CF/88, que estabelece o seguinte: CF/88 art. 155-2 X, cabe à lei complementar, G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. LC 2475 art. As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Segundo esta lei informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 18, o objetivo dessa vedação é o de evitar a chamada guerra fiscal, ou seja, que os estados membros fiquem concedendo benefícios para tornarem-se mais atrativos para a instalação de empresas em seus territórios. Veja uma emenda recente que espelha esse entendimento. Revela-se inconstitucional a concessão unilateral, por parte de estado membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais como, exemplificativamente, a outorga de isenções, b, a redução de base de cálculo ou de alíquota, c, a concessão de créditos presumidos, d, a dispensa de obrigações acessórias, e, o diferimento do prazo para pagamento e, f, o cancelamento de notificações fiscais. STF, plenário, a de 4.635 NCAG-RRF, réu, Min Celso de Melo, julgado em 11 de dezembro de 2014, veja os dispositivos da lei paranaense que foram julgados pelo STF, art. 1, caput, e parágrafo único e art. 5 da lei impugnada, estabelecem a suspensão do pagamento do ICMS incidente sobre a importação de matéria-prima ou de material intermediário, e transferem o recolhimento do tributo do momento do desembaraço aduaneiro para o momento de saída dos produtos industrializados do estabelecimento. O STF entendeu que tais dispositivos são constitucionais, isso porque a jurisprudência permite o legislador estadual, mesmo sem convênio, preveja o diferimento, retardamento, do recolhimento do valor devido a título de ICMS se isso não implicar redução ou dispensa do valor devido. Diferir o recolhimento do valor não significa benefício fiscal e, portanto, não precisa da prévia celebração de convênio. Dispositivos que previam parcelamento do pagamento de ICMS em 4 anos sem juros e correção monetária e também os artigos que conferiam créditos fictícios de ICMS de forma a reduzir artificialmente o valor do tributo. O STF julgou inconstitucionais. Entendeu-se que haveria aí concessão indevida de benefício fiscal. Dispositivo que autorizava o governador do estado a conceder benefício fiscal por ato infralegal, inconstitucional, a que afronta a regra da reserva legal, art. 156 da CF/88. Modulação dos efeitos. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para que ela tenha eficácia somente
somente a partir da data da sessão de julgamento. Ponderou que se trata de benefícios tributários inconstitucionais, mas que se deveria convalidar os atos jurídicos já praticados, tendo em vista a segurança jurídica e a pouca previsibilidade, no plano fático, quanto às consequências de eventual decretação de nulidade desses atos, existentes no mundo jurídico há anos. Entretanto, o STF deixou claro que não poderia permitir que novos atos inconstitucionais fossem praticados. Deve-se chamar a atenção para a decisão do STF de modular a declaração de inconstitucionalidade. Isso porque, em regra, a jurisprudência do Supremo não tem admitido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em casos de leis estaduais que instituem benefício sem o prévio convênio exigido pelo art. 155-2, inciso x e i, da CF/88. Nesse sentido, STF, plenário, AD 3794 ED, réu, Min Roberto Barroso, julgado em 18 de dezembro de 2014, informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 19 Direito Previdenciário. Previdência complementar. Competência da Justiça Estadual para julgar complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, compete à Justiça Comum Estadual, e não à Justiça do Trabalho, julgar demandas que envolvam a complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. STF, plenário, CC 7706 AGR, segundo ED 3º CSP, réu, Min Dias Toffoli, julgado em 12 de março de 2015, info 777. Imagine a seguinte situação hipotética: João foi admitido como empregado em determinada empresa privada no dia 2 de fevereiro de 1980, tendo esta se comprometido, no contrato de trabalho, a conceder aposentadoria suplementar ao valor pago pelo INSS no momento em que o trabalhador viesse a se aposentar. Segundo o contrato, esta complementação seria feita por meio de planos de previdência privada fechado, administrado por uma fundação, entidade de previdência privada, ligada à empresa. No dia 2 de fevereiro de 2013, o trabalhador aposentou-se. A fundação, ao calcular o valor da suplementação da aposentadoria, aplicou um fator diverso do que previsto no regulamento do plano de previdência assinado, o que fez com que o benefício do empregado ficasse menor do que teria realmente direito. Diante disso, João quer ajuizar uma ação de complementação da aposentadoria contra a empresa e a fundação a ela ligada, entidade de previdência privada. De quem é a competência para julgar tal demanda? Justiça do Trabalho ou Justiça Comum? R. Da Justiça Comum Estadual. Este é o entendimento do STJ e do STF. No caso em tela, a causa de pedir é o contrato de previdência privada celebrado entre o autor da ação e a entidade de previdência privada, fundação ligada à empresa. As entidades de previdência privada são pessoas jurídicas de direito privado que custeiam previdência complementar e possuem autonomia financeira, realizando atividades de natureza civil. Luiz Felipe Salomão, CC 116.228. Não há relação de natureza trabalhista entre o beneficiário da previdência complementar e a entidade de previdência privada. O contrato celebrado entre a entidade e o beneficiário está submetido às regras de direito civil, envolvendo apenas indiretamente questões de direito do trabalho. Nesse sentido, confira-se o 2 do art. 202 da CF/88, estatutos, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei, redação dada pela emenda constitucional no 20 de 1998, 2 graças às contribuições do empregador, os benefícios e as regulamentos e dos participantes. Condições contratuais previstas nos planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho. Desse modo, cabe à Justiça Estadual apreciar questões referentes ao seu fiel cumprimento. Vale ressaltar que não importa a natureza da verba que se pretende incluir no cálculo de previdência complementar, será sempre competência da Justiça Comum porque a discussão é contratual. Nesse sentido, STJ, EAG 1.301.267 RS, réu, Mira Araújo, julgados em 23 de maio de 2012, informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 20 julgados não comentados. Conflito de competência e art. 115 do CPC. O plenário acolheu embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conhecer de conflito de competência e assentar a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de processos que tratam de complementação de aposentadoria. O tribunal afirmou que, em regra, a admissão do conflito de competência, com base no art. 115 e do CPC, exigiria a divergência entre juízos diversos quanto à reunião ou separação dos feitos. Todavia, seria cabível, por meio da interpretação extensiva do art. 115 do CPC, o acolhimento do incidente, mesmo quando não houvesse a apontada divergência. Esse entendimento ficaria evidenciado, sobretudo, em ações conexas, com possibilidade de prolação de decisões conflitantes em trâmite perante justiças distintas, no bojo das quais o apontamento de conexão não se demonstrasse suficiente à definição da competência para seu processamento e julgamento. Ademais, o caso concreto trataria de demandas em trâmite perante a Justiça Comum e a Justiça Trabalhista, em que se discutiria a complementação de aposentadoria com decisões conflitantes já proferidas, a justificar o conhecimento do conflito. Além disso, seria inaplicável a regra de solução de conexão entre os feitos prevista no art. 105 do CPC, uma vez que as ações tramitariam perante juízos com competência material distinta. CC 7706 AGR, segundo ED 3º CSP, réu, Min Dias Toffoli, 12 de março de 2015, CC 7706, prescrição não tributária enunciado 8 da súmula vinculante 3. Em conclusão de julgamento, a uma turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental em recurso extraordinário para afirmar que o enunciado 8 da súmula vinculante do STF são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 do Decreto-Lei nº 569, 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8, 212, 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário, não se aplica aos casos de prescrição de créditos não tributários. Na espécie, o acórdão recorrido entendera que a pretensão da União de executar crédito inscrito em dívida ativa, decorrente de multa administrativa imposta em razão de descumprimento da legislação trabalhista, por possuir natureza administrativa, sujeitar-se-ia à prescrição quinquenal de que trata o artigo do Decreto 20, 910.932, aplicável ao caso analogicamente. A União invocara em seu favor o parágrafo único do art. 5 do Decreto-Lei 1, 569, 1977, sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, bem como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional. O ministro da Fazenda poderá determinar a não inscrição como dívida ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de comprovada inexequibilidade de reduzido valor. O argumento, porém, fora afastado pelo Tribunal ACU, tendo em conta o referido enunciado sumular. Vem informativo 767-770. A turma, inicialmente, assentou que a matéria em análise possuiria envergadura constitucional, notadamente por envolver a interpretação do aludido enunciado e a sua eventual incidência sobre os créditos não tributários. Aduziu, então, que o texto do parágrafo único do art. 5 do Decreto-Lei 1, 569, 1977 abrangeria duas diferentes normas: a aplicação do caput do art. 5 daquele diploma normativo, com a consequente suspensão da prescrição de créditos tributários, e b. a aplicação do caput do mesmo dispositivo, com a suspensão da prescrição de créditos não tributários. No entanto, segundo se dependeria da análise dos precedentes que deram origem ao enunciado 8 da súmula vinculante, somente a primeira norma teria sido submetida à apreciação da Corte considerada inconstitucional por
ofensa ao art. 18 da CF 1969, que exigia lei complementar para tratar de normas gerais de direito tributário. Extrair-se-ia desses precedentes, portanto, o sentido de que o parágrafo único do art. 5 do Decreto-Lei 1, 569, 1977 teria sido declarado inconstitucional apenas na parte em que se referisse à suspensão da prescrição dos créditos tributários, por se exigir, quanto ao tema, lei complementar, teria permanecido, assim, com presunção de constitucionalidade a segunda norma do dispositivo, isto é, a suspensão da prescrição de créditos não tributários, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, e Rosa Weber, que negavam provimento ao agravo, RE 816.084 AGRDF, REAURIG, e Marco Aurélio, EDPU Acórdão Min Dias Toffoli, 10 de março de 2015 Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 21 outras informações REPR CUSS UGRALDJ de 9 a março de 2015 repercussão geral em ARN 790.813 SP EDPU Acórdão, Min Dias Toffoli Direito Constitucional, convivência entre princípios, limites, recurso extraordinário em que se discute a existência de violação do princípio do sentimento religioso em face do princípio da liberdade de expressão artística e de imprensa, publicação, em revista para público adulto, de ensaio fotográfico em que modelo posou portando símbolo cristão, litígio que não extrapola os limites da situação concreta e específica, plenário virtual, embora o tribunal, por unanimidade, tenha reputado constitucional a questão, reconheceu, por maioria, a inexistência de sua repercussão geral em RN 845.779 SC relator, Min Roberto Barroso emenda, transexual, proibição de uso de banheiro feminino em shopping center, alegada violação à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade, presença de repercussão geral 1, o recurso busca discutir o enquadramento jurídico de fatos incontroversos, afastamento da súmula 279/STF, precedentes 2, constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade 3, repercussão geral configurada, por envolver discussão sobre o alcance de direitos fundamentais de minorias, uma das missões precípuas das cortes constitucionais contemporâneas, bem como por não se tratar de caso isolado, repercussão geral em RN 778.889 PR relator, Min Roberto Barroso emenda, período de licença maternidade, servidoras públicas, equiparação entre gestantes e adotantes, presença de repercussão geral 1, constitui questão constitucional saber se a lei pode ou não instituir prazos diferenciados para a licença maternidade concedida às servidoras gestantes e às adotantes, especialmente à luz do art. 227.6 da CF/diagonal 88, 2, repercussão geral reconhecida, decisões publicadas, 3 CLPP NGDUDJ em 9 a 13 de março, C cedilha maiúsculo de 2015 AN 1699 DF relator, Min Marco Aurélio mandado de segurança, parte passiva, no mandado de segurança, é parte passiva a pessoa jurídica de direito público que deve suportar os efeitos de decisão favorável à impetração, mandado de segurança, decadencia, relações jurídicas múltiplas, em se tratando de relações jurídicas diversas, sem haver o litisconsórcio necessário, descabe cogitar de obrigatoriedade da impetração conjunta, ação rescisória, acordão rescindendo, limites, a ação rescisória é norteada pelos limites do acordão rescindendo, quer sob o ângulo subjetivo, quer sob o ângulo objetivo, não se podendo presumir pronunciamento judicial no que deve vir ao mundo jurídico devidamente fundamentado noticiado no informativo 772 ADN 4925 SP relator, Min Teoriza Vasqui ementa, constitucional, lei estadual 12.635/07, de São Paulo, postes de sustentação da rede elétrica, obrigação de remoção gratuita pelas concessionárias em proveito de conveniências pessoais dos proprietários de terrenos, encargos extraordinários não previstos nos contratos de concessão de energia elétrica, relevância jurídica da tese de usurpação das competências federais para dispor sobre o tema, 1, tendo em vista a simplicidade da questão de direito sob exame, b, a exaustividade das manifestações aportadas aos autos, e c, a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso. A ação comporta julgamento imediato do mérito, medida sufragada pelo plenário em questão de ordem. 2, as competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, x e b, 22 e v 175 da Constituição. Precedentes. 3, ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipótese de conteúdo vago, que estejam causando transtornos ou impedimentos, para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos. O art. 2 da Lei Estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o Poder Federal e as concessionárias. 4, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente noticiado no informativo 774 NBDSL, no ARN 853.228 RS relator, Ministro-Presidente ementa, embargos de declaração opostos de decisão monocrática, conversão em agravo regimental, aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de Origem, art. 543b do CPC, interposição do agravo informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 22 previsto no art. 544 do CPC, não cabimento, princípio da fungibilidade recursal, devolução dos autos ao Tribunal de Origem para julgamento do recurso como agravo interno, cabimento somente para os recursos interpostos antes de 19 de novembro de 2009, configuração de erro grosseiro, agravo regimental a que se nega provimento, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão a que aplica a sistemática da repercussão geral, AS 760.358 QAC, réu, Min Gilmar Mendes, e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que após 19 de novembro de 2009, data em que julgado AS 760.358 QAC, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro, e agravo regimental a que se nega provimento, a GREG, no ARN 846.845 ES relatora, Min Rosa Weber ementa, direito civil, responsabilidade civil, indenização por danos morais e materiais, reelaboração da moldura fática, procedimento vedado na instância extraordinária, óbice da súmula 279/STF, alegação de ofensa ao art. 5, LV da Constituição da República, contraditório e ampla defesa, devido processo legal, natureza infraconstitucional da controvérsia, eventual violação reflexa da Constituição da República não viabiliza o manejo de recurso extraordinário, acordão recorrido publicado em 4 de junho de 2014, obstada a análise da suposta afronta aos incisos em LV do artigo 5 da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refugia a
competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, até os do art. 102 da Magna Carta, divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido demanda a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflete a eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. Referendo em linha de caude. Em ADCN 27-DF relator. Marco Aurélio processo objetivo. Liminar. Apreciação. Colegiado. Cumpre ao colegiado o exame de pedido de liminar, apenas cabendo a atuação individual do relator ante a impossibilidade de atuação, a tempo, do órgão maior. Ação declaratória de constitucionalidade. Referendo. Uma vez não atendidos os requisitos de relevância e urgência, incumbe indeferir o pleito de implemento de medida acauteladora. Transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. Processo legislativo. Controle jurisdicional. Cessação superveniente do mandato parlamentar do impetrante. Extinção do processo. Transcrições. MS 33.444 MCDF relator. Ministro Celso de Mello Ementa. Controle jurisdicional do processo legislativo. Utilização, para tanto, do mandado de segurança. Possibilidade, desde que impetrado ao WRT constitucional por membro do Congresso Nacional. Legitimação ativa de causa que deve estar presente, no entanto, juntamente com as demais condições da ação, não só no instante da propositura da demanda, como, também, no momento da resolução do litígio, CPC, art. 462. Cessação superveniente do mandato parlamentar do impetrante. Relação de contemporaneidade, não mais existente, entre a condição jurídica de congressista e a fase decisória do mandado de segurança. Extinção anômala do processo mandamental. Doutrina. Precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança não conhecido. Decisão. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra a omissão do presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, com o objetivo de assegurar ao ora impetrante, embora presentemente extinto seu mandato parlamentar, o direito de apresentar suas emendas parlamentares e de vê-las recebidas e apreciadas pelo relator, ordenando-se, ainda, a imediata suspensão das emendas parlamentares apresentadas pelo deputado. A presente impetração mandamental apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos. 1. O impetrante é deputado federal, tendo assumido o cargo recentemente através de decisão nos autos do mandado de segurança 32.957, em trâmite nessa Corte Suprema, proferida em 18 de junho de 2014. Ocorre que a nomeação só aconteceu em 18 de dezembro de 2014, tendo a autoridade coatora desobedecido à ordem judicial por 6 meses. 3. Portanto, conforme consta no trecho citado, quando vagou a cadeira do deputado eleito, foi determinada a posse de suplente que já não mais poderia assumir o cargo, dada a incidência do Instituto da Infidelidade Partidária. Primeiro, segundo e terceiro suplentes já não mais pertenciam aos quadros do partido. Por tal motivo, o impetrante requereu ao EG, STF o reconhecimento da sua aptidão e a imediata ocupação do cargo. A decisão do STF foi rápida, mas somente ocorreu a sua efetivação ao final de um périplo de exatos 6 meses, pois a mesa diretora da Câmara protelou sua nomeação. Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 23.6. Excelência, a segurança que ao final requerer-se-á, diz respeito à apresentação de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, prerrogativa conferida ao parlamentar pela Resolução NU 01-2006 do Congresso Nacional, uma vez que o prazo final para a apresentação destas foi dia 17 de dezembro de 2014, coincidentemente um dia antes do cumprimento da decisão do STF pela autoridade coatora 7. Em razão do impetrante não estar no cargo seu de direito, as emendas apresentadas pelo deputado impulsado ilegalmente foram acolhidas e, o mais grave, o agora deputado não poderá apresentar nenhuma proposta ao Orçamento 8. Com efeito, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias no Congresso Nacional e as emendas parlamentares ainda não foram votados e encontram-se em análise do relator 9. Dessa forma, com o direito legítimo de apresentar as referidas emendas parlamentares, o impetrante se socorrido colhendo o tribunal para que sua pretensão seja resguardada, ou seja, para que seu direito à apresentação de emendas possa ser garantido. 10. Conforme narrado acima, o impetrante deveria tomar posse no cargo de deputado federal em 18 de junho de 2014, por força de determinação judicial liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do mandado de segurança 32.957. 11. Destarte, em consequência da omissão da autoridade coatora, a participação do parlamentar no Orçamento Geral da União foi inibida, pois só foi impulsado no cargo em 18 de dezembro de 2014, 6 meses após a determinação judicial, e um dia depois do prazo para a apresentação de suas emendas ao orçamento se esgotar, permitindo, assim, que fossem analisados e aprovados os projetos do deputado que errônea e ilegalmente ocupava a cadeira do parlamentar 12. Logo, a autoridade coatora afrontou o princípio da legalidade por descumprimento a literal dispositivo de lei, permitindo que outra pessoa se apropriasse da cadeira de direito do impetrante, até 17 de dezembro de 2014, 13. Ademais, a mesa diretora também afrontou o princípio da moralidade, pois acolheu as emendas apresentadas pelo deputado que ocupava a cadeira do impetrante, apesar de ter sido previamente notificada sobre tal situação e que deveria ser dada a posse imediata, em 18 de junho de 2014, ao impetrante. 19. Destarte, ante as circunstâncias envoltas ao caso em apreço, o presente caso merece uma melhor reflexão, pois trata-se de uma situação sui generis, uma vez que o impetrante não estava investido no cargo, justamente por culpa exclusiva da mesa diretora da Câmara dos Deputados, e não por sua própria vontade, como por exemplo, para concorrer a outro cargo público, ou licença por determinado motivo 20. Ademais, o comando de uma resolução do Congresso Nacional, ainda que possua poder de lei ordinária, não pode beneficiar um parlamentar que não estava legalmente investido no cargo de deputado federal 21. Desse modo, a interpretação dada ao referido diploma deve ser flexibilizada, sob o palio dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser garantido ao legitimado, ora impetrante, o direito sobre deliberação das 25 propostas de emendas parlamentares, conforme previsto no art. 49 da Resolução 01-2006 do Congresso Nacional 22. Cumpre ressaltar que, embora as emendas parlamentares já tenham sido apresentadas, estas ainda não foram objeto de apreciação e parecer preliminar do relator no Congresso, possibilitando o deferimento do presente pedido liminar, inclusive para evitar ao final do URIT, se mantida a segurança, o que se espera, a decisão final seja ineficaz. Grifei, observo, desde logo, tal como reconhecido pelo próprio impetrante, que este já não mais exerce o mandato de deputado federal. Com efeito, o ora impetrante, que era suplente, somente veio a exercer o mandato parlamentar nos últimos dias da sessão legislativa de 2014, em decorrência do afastamento, por ordem judicial, do deputado federal, como registra o Diário da Câmara dos Deputados, edição de 18 de dezembro de 2014, Câmara dos Deputados, ato da Presidência N, de 2014, afasta do exercício do mandato parlamentar o senhor deputado, e convoca para assumir a vaga decorrente o senhor, de referendo da mesa diretora, o presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, notadamente aquela a que se refere o artigo 15, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dando
dando cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na medida cautelar no mandado de segurança IN 32.957/9-DF, resolve, AD referendo da mesa diretora, afastar do exercício do mandato de deputado federal o senhor, nome parlamentar, ato contínuo, convocar, para assumir o mandato na vaga decorrente, o senhor, o seguinte na ordem de suplência ainda afiliado ao partido, sala de reuniões, em 17 de dezembro de 2014, deputado presidente, grifei, impede registrar, por relevante, que o ora impetrante não se elegeu para a legislatura de 2015 e 2019, passo a examinar, assim, o pleito em causa, e, ao fazê-lo, entendo que a cessação superveniente da condição de membro do Congresso Nacional, como sucedeu na espécie, qualifica-se como causa geradora da extinção anômala deste processo mandamental. Cumpre ressaltar, no ponto, que tal situação tem efeito desqualificador da legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa específica condição político-jurídica, ajuizou, no penúltimo dia da legislatura de 2011 e 2015, 30 de janeiro de 2015, ação de mandado de segurança com o objetivo de questionar a validade jurídica das emendas parlamentares apresentadas pelo deputado. A atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação legitimante e necessária tanto para a instauração quanto para o prosseguimento da causa perante o Supremo Tribunal Federal. Inexistente, originariamente, essa situação, ou, como se registra no caso, configurada a ausência de tal condição, em virtude da cessação superveniente do mandato parlamentar do Congresso Nacional, impõe-se a declaração de extinção do processo de mandado de segurança, porque ausente a legitimidade ativa de causa do ora impetrante, que não mais ostenta a condição de membro de qualquer das casas do Congresso Nacional, impede referir, por oportuno, a lição de Nelson Nery Jr., Revista de Processo, vol 42, 201, para quem as condições da ação, vale dizer, as condições para que seja proferida a sentença sobre a questão de fundo, mérito, devem vir preenchidas quando da propositura da ação e devem subsistir até o momento da prolação da sentença, presentes quando da propositura, mas eventualmente ausentes no momento da prolação da sentença, é vedado ao juiz pronunciar-se sobre o mérito, já que o autor não tem mais direito de ver a lide decidida, grifei, vê-se, desse modo, que os requisitos de admissibilidade do jus actionis, dentre os quais, vale enfatizar, situa-se a legitimação ativa de causão, devem estar presentes não só no momento em que proposta a demanda, mas, por igual, também no instante em que fazer proferido o julgamento da lide, pois o ordenamento processual impõe que o Poder Judiciário, no momento de proferir a decisão, tome em consideração, mesmo ex officio, fatos supervenientes à instauração do processo, tais como aqueles que se refiram, a ausência, ainda que ulterior, de qualquer das condições da ação informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 24 se é certo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente proclamado, em favor dos congressistas, e apenas destes, o reconhecimento de seu direito público subjetivo à regular participação no processo legislativo e a correta elaboração das leis e das emendas à Constituição, não é menos exato que prestigioso magistério doutrinário, por conferir relevo jurídico a esse fato, tem exigido que as condições da ação estejam igualmente presentes no momento em que a causa deva ser julgada. Roberto Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, vol. I, P326, 52 AD, 2011, Forense, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, P260, 2 AD, 2010, RT, Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado, P547, 2 AD, 2008, Manoli, João Roberto Parizato, Código de Processo Civil Comentado, vol. 1, P4, 2008, Edipa, VG, como resulta claro de expressivo precedente emanado do plenário desta Suprema Corte, voto de liderança, legitimidade ad causam, se, embora, ao ser iniciado o julgamento do mandamus, possuía o impetrante legitimidade ad causam para a impetração, mas veio a seguir a perdê-la, antes de que fosse aquele concluído, é dever considerado prejudicado ou writ, por deixar de existir o pressuposto essencial de legítimo interesse, RTJ 12331, réu, Minhaldir Passarinho, grifei, vale referir, no ponto, por extremamente oportuno, o douto magistério de Cândido Angel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, P325 a 326, e PN 554, 6 AD, 2009, Malheiros, que, a propósito do tema concernente à relação de contemporaneidade entre a prolação da sentença, de um lado, e a existência de interesse e legitimidade, de outro, assim se pronuncia, as partes só poderão ter o direito ao julgamento do mérito quando, no momento em que este está para ser pronunciado, estiverem presentes as três condições da ação. Se alguma delas não existia no início mas ainda assim o processo não veio a ser extinto, o juiz a terá por satisfeita e julgará a demanda pelo mérito sempre que a condição antes faltante houver sobrevindo no curso do processo. Inversamente, se a condição existia de início e já não existe agora, o autor carece de ação e o mérito não será julgado. Na experiência processual do dia a dia são muito mais frequentes os casos de condições que ficam excluídas, pedido prejudicado. Essa posição, generalizada na doutrina e acatada pelos tribunais, tem assento jurídico positivo no artigo 462 do Código de Processo Civil, segundo o qual se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificado ou extinto do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. Cumpre, pois, segundo esse dispositivo, levar em conta os fatos novos que implementem uma condição antes ausente ou que excluam uma que existia. Grifei, desse modo, e se a legitimação ad causam compreende uma relação de pertinência entre os sujeitos processuais e a relação de direito material deduzida em juízo, torna-se claro que, não mais subsistindo a situação legitimadora da qualidade para agir, cessação superveniente, na espécie, da condição de parlamentar, deixa de existir, por completo, o próprio interesse processual na solução do litígio, eis que, se reputasse lícito o prosseguimento desta ação mandamental, estar-se-ia reconhecendo, agora, legitimativo ad causam a quem, na presente condição de cidadão comum, sequer dispõe da prerrogativa de provocar o controle jurisdicional do processo de formação das espécies normativas em geral. O fundamento que ora venho de expor revela-se bastante, por si só, para justificar a extinção deste processo mandamental. Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança, declarando extinto, sem resolução de mérito, este processo mandamental, prejudicado. Em consequência, o exame do pedido de medida cautelar arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 9 de março. C-cedilha maiúsculo de 2015. Ministro Celso de Mello Relator Inovações Legislativas 9 a 13 de março. C-cedilha maiúsculo de 2015. Decisão publicada no DJ de 12 de março de 2015. Nomes suprimidos pelo informativo homicídio qualificado. Código Penal. Crime hediondo lei no 13.104. De 9 de março de 2015 altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o artigo da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Publicada no DOU, N46, seção 1, P1, em 10 de março de 2015. Outras informações 9 a 13 de março. C-cedilha maiúsculo de 2015. Medida provisória no 670, de 10 de março de 2015 altera a Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor sobre os valores da tabela mensal
Federal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, publicada no DOE em 11 de março de 2015, seção 1, termo Secretaria de Documentação, SDO Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, CJCD Informativo 777 STF, 24 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 25.